Nem sei por onde começar com isso. Acho que preciso escrever em algum lugar antes de enlouquecer completamente. Hoje foi provavelmente um dos piores, ou talvez mais reveladores, dias da minha vida inteira. Minhas mãos ainda estão tremendo enquanto digito isso. Para contextualizar, eu trabalho, ou deveria dizer trabalhava, em uma empresa de logística internacional aqui em São Paulo. Eu estava lá há 3 anos, me ensinei mandarim sozinha porque literalmente ninguém no escritório conseguia se comunicar com nossos fornecedores chineses. Eu era a ponte entre eles. Eu cuidava de todas as visitas deles, traduzia tudo, mantinha as coisas funcionando sem problemas. Na semana passada, esse novo gerente geral começou. Um completo idiota, extremamente arrogante, um daqueles tipos, vou revolucionar tudo. Em apenas 3 dias, ele já tinha demitido 2 funcionários antigos. Então, na sexta-feira, ele me chamou em sua sala. Disse que meu departamento era improdutivo e que eu parecia lenta. Assim, sem mais nem menos, fui demitida. Sem aviso, sem avaliação de desempenho, nada. Simplesmente dispensada como se eu não fosse nada. Hoje é segunda-feira. E foi quando nossos parceiros chineses apareceram. Eles vêm no início de cada trimestre para reuniões de alinhamento, revisões de contrato e planejamento logístico futuro. Mas ninguém sabia que eles estavam vindo. Ninguém exceto eu, porque eu era a pessoa que se comunicava com eles, agendava tudo, os recebia, cuidava deles. Às 8 horas da manhã, eu ainda estava em casa de pijama, tentando fingir que minha vida não tinha acabado de desmoronar, quando o meu celular explodiu de notificações. Primeiro da Luana do financeiro. Você sabia que os clientes chineses estão aqui? Eles estão perdidos na recepção. Depois do Gustavo do comercial. Mari, você saiu e agora ninguém consegue falar com eles, cara. Aquele cara te demitiu e agora tudo está virando um caos. Eu apenas ri, nervosamente, com raiva. Talvez um pouco aliviada? Isso era exatamente o que eu tinha avisado que aconteceria quando estava arrumando minha mesa na sexta-feira. Eu literalmente disse ao gerente, boa sorte na segunda, e ele apenas revirou os olhos. Eles me ligaram implorando para eu voltar. Me senti um pouco vingada, confesso. Era óbvio que isso ia acontecer. Eu tinha avisado. Boa sorte na segunda. Não foi apenas uma figura de linguagem. Às 8h40 meu telefone tocou. Um número da empresa. Atendi. Era ele, o novo gerente. Voz dura, seca. Você pode vir até aqui? Precisamos conversar. Dei risada e falei. Agora vocês precisam da funcionária incompetente, né? Silêncio. Depois, só vem. Não respondi. Mas comecei a me trocar. Senti uma mistura de emoções. Parte de mim queria ignorar completamente. Deixar que eles se afogassem no próprio descaso. Outra parte queria ir lá só para ver o caos de perto. E tinha também aquela pontada de responsabilidade pelos parceiros chineses que sempre me trataram com respeito. Eles não tinham culpa de terem caído numa empresa que não valorizava quem realmente fazia a diferença. Coloquei uma roupa formal, arrumei o cabelo, me maquiei como se fosse para uma entrevista. Se era para voltar, seria do meu jeito. Cheguei lá e o cheiro de desespero pairava no ar. Assim que entrei na recepção, vi os 3 representantes chineses sentados. Um deles, visivelmente irritado, falando rápido no telefone em mandarim. 2 estagiários tentavam usar o Google Tradutor no notebook. Uma cena tão patética que quase senti pena. Quase. A gerente do RH veio correndo em minha direção assim que me viu. Mari, por favor, ajuda a gente. Ele não sabia. Claro que não sabia. Porque ele nem se deu ao trabalho de perguntar o que eu fazia. Me chamou de lenta, sem entender que eu desempenhava 3 funções diferentes simultaneamente. Controlava toda a comunicação internacional, fazia as traduções e ainda gerenciava toda a agenda de visitas. Respirei fundo, tentando não demonstrar o quanto estava gostando de ver aquele desastre se desenrolar. Caminhei até a sala de reuniões, onde estavam os outros 2 representantes. Quando me viram entrando,
Seus rostos se iluminaram e sorriram. Percebi o alívio em seus olhares. E pela primeira vez desde a demissão, senti que meu trabalho realmente importava para alguém. Eles levantaram da mesa e vieram me abraçar. Foi surreal. Um deles me chamou pelo nome completo. Perguntou o que tinha acontecido, por que eu não estava lá para recebê-los como sempre fazia. O gerente estava ali, num canto, calado, claramente tentando entender a situação e a relação que eu tinha com eles. Um dos representantes perguntou diretamente: "Você não trabalha mais aqui?" Respondi com calma. "Fui demitida." Eles se entreolharam com expressões de surpresa e descontentamento. O clima na sala ficou pesado instantaneamente. Um deles falou algo em mandarim para os outros, mas pelo tom dava para entender. Definitivamente não estavam felizes com a notícia. O gerente tentou sorrir, tentando amenizar a situação. A gente teve um mal-entendido. Eles responderam secamente: "Cometemos um erro vindo até aqui." Senti uma satisfação interna ao ver o rosto do gerente perder a cor. Ele claramente não esperava esse tipo de reação deles. Não entendia o relacionamento que eu havia construído ao longo dos anos. 3 anos traduzindo não apenas palavras, mas construindo pontes culturais, entendendo nuances, criando confiança. Coisas que não se constroem da noite para o dia, nem se substitui com um software de tradução. Eles ameaçaram cancelar o contrato ali mesmo. Os parceiros disseram claramente que, sem mim, a comunicação estava comprometida, que a confiança também estava abalada. Ela é o canal. Ela entende nosso sistema, nossa logística. Vocês tiraram a ponte, disse o mais velho deles, em um inglês que eu mesma havia ajudado a aprimorar. O gerente tentou argumentar, culpou a gestão anterior. Disse que não teve tempo de entender todas as posições. Eles cortaram imediatamente. Ela sabia nossos nomes, processos, fuso horário, vocês sabem? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. A tensão era absurda. A gerente do RH só suava, olhando para mim como se eu fosse sua tábua de salvação. O gerente começou a perceber a dimensão do erro que havia cometido. Não era apenas uma funcionária que ele havia demitido. Era toda uma estrutura de comunicação, um relacionamento internacional construído ao longo de anos. Era incrível como ele havia conseguido, em apenas 3 dias, desmantelar algo que levou tanto tempo para ser construído. E agora, todos estavam ali, esperando que eu consertasse o problema. O problema que não era meu, mas deles. A reunião virou um verdadeiro julgamento. Fui ficando cada vez mais desconfortável. Estava ali sem contrato, sem cargo, sendo o centro de uma crise que eu não tinha criado. Os chineses começaram a relatar problemas antigos que só eu conseguia resolver. Fizeram questão de repetir isso várias vezes, como se quisessem garantir que todos entendessem minha importância. O gerente me olhou com uma expressão que misturava desespero e arrependimento. "Você pode voltar? Temporariamente?" Ri, na cara dele, sem disfarçar. "Vocês me chamaram de incompetente." Ele respondeu quase suplicante. "Eu não sabia da sua função real." "Exato", respondi, deixando que aquela única palavra carregasse todo o peso da sua incompetência. Eu podia sentir os olhares de todos sobre mim. Os chineses esperando minha decisão, os colegas de trabalho torcendo para que eu aceitasse, o RH rezando para que aquela situação se resolvesse. Era estranho ter tanto poder de repente, depois de ter sido descartada como algo sem valor. Percebi que nunca antes tinha sentido aquela sensação de ser indispensável, de ter nas mãos a decisão que poderia salvar ou afundar uma negociação milionária. E por mais que quisesse ser profissional, algo dentro de mim estava aproveitando cada segundo daquele momento. A gerente do RH quis intervir. Só piorou a situação. Ela disse que poderiam refazer o desligamento como se fosse um simples erro de sistema. Fingir que nada havia acontecido. Como se meus sentimentos, minha dignidade, não importassem nada. Eu perguntei, olhando nos olhos dela. "E quem paga o constrangimento? A humilhação?"
Ela respondeu, tentando acalmar os ânimos. Mari, vamos conversar com calma. Os chineses entenderam a palavra humilhação e se irritaram ainda mais, demonstrando claramente que estavam do meu lado. Um deles disse firmemente: se ela não voltar, nós saímos. O ultimato pairou no ar, pesado como chumbo. Todos naquela sala sabiam exatamente o que isso significava. Milhões em contratos, anos de parceria, tudo prestes a ir por água abaixo por causa de uma decisão mal pensada. Eu permaneci em silêncio, observando eles se contorcerem, tentando encontrar uma saída. Era como assistir a um acidente em câmera lenta, sabendo que eu era a única que poderia evitá-lo. Mas pela primeira vez, me perguntei se realmente queria. Se valia a pena voltar para um lugar que só reconheceu meu valor quando estava prestes a perder dinheiro. Me ofereceram o dobro do salário ali mesmo. O gerente, já visivelmente suando, jogou a proposta no ar. Volta com salário ajustado, cargo novo. A gente resolve isso agora. Eu respirei fundo, sabendo que aquele era um momento decisivo. Quero por escrito. Eles se entreolharam, desconfortáveis. Hoje não tem como. O jurídico precisa ver. Então também não tem como eu trabalhar. Respondi secamente. Me levantei da mesa pegando minha bolsa. A sala inteira gelou. Ninguém esperava aquela reação. Achavam que eu estaria desesperada para voltar, que aceitaria qualquer migalha que me oferecessem. Mas algo havia mudado em mim naqueles dias. A demissão injusta quebrou algo dentro de mim. Aquela lealdade cega, aquela disponibilidade infinita que eu sempre tive. Percebi que merecia mais, muito mais. E que talvez aquela demissão tivesse sido o empurrão que eu precisava para buscar esse mais. Vi o pânico nos olhos deles quando comecei a caminhar em direção à porta. Mas já não me importava. Pela primeira vez em anos, estava pensando em mim, não na empresa, não nos clientes, não nas consequências para os outros. Apenas em mim. Eles me seguiram até o elevador. O gerente, a RH, até um dos estagiários. Eu caminhava firme, sentindo uma espécie de poder que nunca havia experimentado antes. Eles imploravam: só ajuda na reunião, depois conversamos. Parei, virei, encarei o gerente. Eu ajudo. Se ele pedir desculpas, em público. O silêncio foi total. As pessoas ao redor pararam para observar. Aquele momento poderia facilmente entrar para o folclore da empresa. A funcionária demitida que fez o gerente arrogante se ajoelhar, metaforicamente, em praça pública. E o gerente? Engoliu seco. Pude ver o orgulho dele lutando contra o desespero. Contra a realidade de que, sem minha ajuda, ele perderia o contrato mais importante da empresa em seu primeiro mês como gestor. Vi o cálculo mental que ele fazia. O que pesava mais? Seu orgulho ou sua carreira? Foi uma eternidade de segundos. As pessoas ao redor pareciam ter parado de respirar. Até que, finalmente, ele assentiu com a cabeça. Havia tomado sua decisão. E eu também havia tomado a minha. Ele pediu desculpas. Não para todo mundo de forma teatral, mas o suficiente para todos ouvirem. Voltamos para a sala de reuniões onde os chineses ainda aguardavam, impacientes. A RH entrou junto, visivelmente tensa, e chamou alguns líderes de equipe para se juntar à conversa, alegando que era importante manter todos alinhados. Era a forma da empresa transformar o pedido em algo institucional, sem parecer humilhante, demais para ele. Mas mesmo assim, a postura do gerente mudou. O homem arrogante que me demitiu na sexta-feira agora falava mais devagar, olhos baixos, voz quase rouca. Cometi um erro. Olhou para mim e o silêncio da sala aumentou. Mari, peço desculpas. Não entendi sua real importância no time. Não era tudo o que eu merecia ouvir, mas talvez fosse o máximo que ele conseguiria admitir sem implodir seu ego. Respirei fundo. Aquilo não era sobre revanche. Era sobre dignidade. Sobre mostrar que não se pisa nas pessoas impunemente. Eu posso ajudar.
Por hoje, falei. Não por ele, não pela empresa, mas pelos chineses. Eles me olhavam com respeito, com alívio, como se finalmente tivessem algo firme a que se agarrar. Nunca me trataram como descartável. Sempre enxergaram valor no que eu fazia, até quando ninguém mais enxergava. Assumi a tradução da reunião imediatamente. A dinâmica mudou. Os chineses voltaram a negociar, mas com um ar cauteloso. O mais velho deles mal olhava para o gerente. A confiança havia sido trincada e essa rachadura estava exposta. Durante a reunião, percebi os olhares dos meus ex-colegas, da RH, do próprio gerente, todos tentando entender, talvez pela primeira vez, a dimensão do meu trabalho. Era visível. Eles estavam desconcertados. Não entendiam como tinham ignorado por tanto tempo aquilo que agora parecia óbvio. Eu era o elo. Terminei a reunião com a mesma dedicação de sempre, mesmo sabendo que provavelmente seria a última. Quando nos levantamos, um dos chineses me chamou de lado, disse algo em mandarim com a voz baixa e firme. Você não deveria mais estar aqui. Eu traduzi, olhando direto para o gerente. Ela não pertence mais a este lugar. O impacto foi imediato. O rosto dele empalideceu. Entendeu o recado. Não era apenas uma frase. Era um posicionamento. Era o tipo de aviso que vem antes de uma ruptura. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti no controle. Forte, mas também cansada. Como se toda a atenção acumulada nos últimos dias finalmente tivesse onde cair. A humilhação dele foi pública. Mas, para mim, ainda não era suficiente. A reunião mal havia terminado quando a gerente de RH me chamou de lado com uma pasta na mão e um sorriso forçado no rosto. Me ofereceram um novo contrato. Cargo de coordenação, bônus semestral, um notebook de última geração. Tudo arrumado, às pressas, sem nem esperar o jurídico revisar. Como se jogassem fichas numa última tentativa de reverter um desastre. Como se presentes e cifras pudessem apagar o desrespeito, a forma como fui descartada como se não fosse ninguém. Eu só conseguia pensar, quanto vale uma humilhação? Um título bonito não apaga a sensação de ter sido tratada como substituível. Eu encarei o gerente e ele finalmente me olhou nos olhos. A sala estava esvaziando, mas algumas pessoas ainda observavam de longe. Ah, você me demitiu sem sequer saber o que eu fazia. Falei, sem elevar a voz, mas com firmeza. Ele murmurou algo que me atingiu mais pela honestidade crua do que pelas palavras em si. Achei que você era só mais uma. E naquele momento, tudo fez sentido. Ele nunca quis saber. Nunca se interessou por ninguém além de si mesmo. Para ele éramos peças. Algumas mais barulhentas, outras mais úteis, mas todas substituíveis. E mesmo que me oferecessem o dobro, o triplo, aquilo não mudaria. Seu respeito por mim naquele instante era movido por necessidade, não por reconhecimento verdadeiro. Os poucos colegas que ainda estavam por perto pareciam prender a respiração. Esperavam que eu aceitasse, que dissesse sim, que tudo voltasse ao normal. Mas nada ia voltar. Aquilo já não era mais sobre eles. Era sobre mim. Saí dali e fui almoçar sozinha. Escolhi um restaurante pequeno, longe do escritório. Pedi um prato que mal conseguia encostar. A cabeça girava, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim estava estranhamente calmo. Mexi no celular. Vi as mensagens começarem a pipocar. Por favor, volta. A empresa precisa de você. Não vai achar nada melhor no mercado. Li todas, sem responder. E então me perguntei, em que momento alguém ali se preocupou com o que eu queria, com o que eu sentia? Porque só agora meu valor fazia diferença. Quando foi que alguém perguntou se eu estava feliz? Abri o e-mail. Ali mesmo, escrevi com a frieza de quem aprendeu a se proteger. Agradeço a proposta, mas não aceito. Desejo sorte. Revi o texto 3 vezes. Sem raiva, sem ironia, apenas firmeza. Apertei enviar. E na hora senti aquele vazio estranho no estômago. Um misto de medo e alívio.
Mas o alívio pesou mais, porque pela primeira vez em muito tempo, eu tinha feito uma escolha só minha. Não por medo, não por necessidade, mas por respeito próprio. Terminei meu almoço devagar, observando o movimento da rua. Eu não tinha pressa, não tinha chefe esperando, não tinha nada que não fosse meu. Pela primeira vez em anos, meu tempo era meu. E isso não tinha preço. Voltei só para me despedir. Cheguei na empresa com a resposta impressa. Entreguei direto para a RH. Ela leu, engoliu em seco. "Você tem certeza?" Perguntou como se não acreditasse no que estava vendo. "Mais do que nunca." Respondi com uma tranquilidade que até me surpreendeu. Vi o gerente de longe, na sala dele. Ele evitou me olhar. Talvez por vergonha, talvez por raiva. Não importava mais. Comecei a passar nas mesas dos colegas mais próximos para me despedir. Cada abraço, cada olhar de compreensão, cada "vou sentir sua falta", me confirmava que tinha feito amizades verdadeiras ali. Isso eu levaria comigo. Estava quase saindo quando um dos chineses me viu, saiu da sala de reunião onde ainda estavam e veio até mim. Sem dizer uma palavra, me entregou um cartão. "Quando quiser, fale com a gente", disse ele em mandarim. Sorri. Guardei o cartão na bolsa. Não perguntei o que era. Algo me dizia que seria importante. Saí daquele prédio com uma sensação estranha de fechamento. Um ciclo que se encerrava, mas de uma forma que eu nunca poderia ter previsto. A vida tem dessas surpresas. Às vezes precisamos ser quebrados para descobrir nossa verdadeira força. Eles me ofereceram trabalho, lá fora. Quando cheguei em casa, tirei o cartão da bolsa. No cartão, o número pessoal dele. Um cargo. Um convite. Consultoria linguística e cultural. Trabalho remoto. Pagando em dólar. 3 vezes mais do que eu ganhava. Em troca dos meus conhecimentos, da minha habilidade de construir pontes entre culturas tão diferentes. Respondi ali mesmo, sem nem pensar 2 vezes. Aceitei. O mundo que eu havia construído sozinha, que a empresa não conseguiu enxergar, finalmente estava sendo reconhecido. E dessa vez, eu ia escolher o lugar certo para estar. Sentei na minha cama, olhando para a tela do celular, para a mensagem que acabara de enviar, e comecei a chorar. Não de tristeza, de alívio, de gratidão pelo universo ter me empurrado para fora da minha zona de conforto. Aquela demissão, que parecia uma tragédia na sexta-feira, agora se revelava como a melhor coisa que poderia ter acontecido. Às vezes precisamos perder algo para ganhar muito mais. Às vezes precisamos ser subestimados para provar nosso verdadeiro valor. E às vezes, o que parece ser o fim é apenas o começo de algo muito maior. Hoje, fui chamada de inútil. Amanhã, viro chefe. Voltei para casa em paz. Não por vingança, mas porque me ouvi pela primeira vez. Porque finalmente entendi meu valor. Eles acharam que tinham todo o controle, que podiam decidir o que era importante, quem era substituível. Mas quem entendia os códigos, os ritmos, os detalhes, era eu. Eles me perderam. E agora sou eu quem escolhe com quem falo, com quem trabalho, por quanto e como. A liberdade que senti ao tomar essa decisão é algo que não consigo explicar. Como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Um peso que eu nem sabia que carregava. O peso de me sentir constantemente subvalorizada, de ter que provar meu valor repetidamente, de me sentir insegura sobre minha posição. Tudo isso desapareceu quando decidi que não precisava mais daquele lugar. Quando entendi que meu valor não dependia do reconhecimento deles. Agora vejo que estava presa a uma situação que não me fazia bem, por medo do desconhecido. Por medo de não encontrar nada melhor. Que ironia pensar que foi preciso ser demitida para encontrar algo muito melhor. Algo muito melhor. Foi preciso ser considerada dispensável para descobrir que sou indispensável em outro lugar. Amanhã começo uma nova fase. Trabalhando direto com os chineses, sem intermediários, sem precisar justificar meu valor a cada passo.
sem um gerente que não entende o que faço e ainda assim se acha no direito de me julgar, sem precisar me diminuir para caber nas expectativas limitadas dos outros. Passei a noite organizando meu novo espaço de trabalho em casa, comprando os equipamentos que precisava, pensando em como estruturar essa nova realidade. E percebi que nunca tinha me sentido tão animada, tão cheia de ideias, tão motivada, como se uma criatividade que estava adormecida finalmente tivesse despertado. Recebi mensagens dos colegas da antiga empresa, muitos surpresos com minha decisão de não voltar mesmo com a proposta generosa. Outros inspirados, dizendo que eu tinha dado a eles coragem para também buscar algo melhor. Alguns me pediram contatos, perguntando se eu poderia indicá-los quando tivesse oportunidade. É engraçado como a vida muda em questão de dias. Na sexta-feira, eu me sentia pequena, rejeitada sem valor. Hoje, me sinto poderosa, respeitada, valorizada. Tudo porque tive coragem de dizer não, de escolher a mim mesma, de acreditar que merecia mais. E talvez essa seja a lição mais importante de todas. Uma semana se passou desde aquele dia caótico. Comecei o trabalho remoto com os chineses e foi como se eu tivesse nascido para isso. A primeira reunião online foi reveladora. Eles me apresentaram para toda a equipe deles como nossa nova consultora estratégica. Não como tradutora, não como ponte, como estrategista. Meu conhecimento da cultura deles, dos processos, da língua, tudo isso era visto como um ativo estratégico, não apenas como uma habilidade técnica. Fiquei emocionada quando o Sr. Wang, o mais velho deles, disse que sempre admirou minha capacidade de entender as nuances culturais que iam além das palavras, que por 3 anos observou como eu conseguia traduzir não apenas o que diziam, mas o que realmente queriam dizer, e que agora, finalmente, podiam me oferecer o cargo que eu merecia. A diferença de tratamento era gritante. Na empresa antiga, eu era vista como uma funcionária que fazia algo que qualquer um com um curso básico de mandarim poderia fazer, como o gerente uma vez comentou. Aqui, era vista como uma especialista, alguém com um conhecimento único e valioso. A diferença não estava nas minhas habilidades. Elas sempre foram as mesmas. A diferença estava no olhar, na percepção, no valor que atribuíam ao meu trabalho. Enquanto isso, soube por antigos colegas que a situação na empresa deteriorou rapidamente. Os parceiros chineses reduziram drasticamente o volume de negócios. Não cancelaram o contrato completamente. Seria muito prejudicial para ambos os lados, mas diminuíram para o mínimo necessário. O gerente tentou contratar um tradutor profissional, mas como eu já sabia, não era apenas sobre traduzir palavras. Era sobre relacionamento, confiança, conhecimento acumulado ao longo de anos. Coisas que não se compram prontas. O mais irônico? Soube que agora, nas reuniões, os chineses fazem questão de falar em mandarim, mesmo quando poderiam usar inglês, obrigando a empresa a depender totalmente do tradutor. Uma pequena vingança silenciosa que me fez sorrir. Não que eu desejasse mal à empresa onde trabalhei por 3 anos. Muitas pessoas boas ainda estavam lá. Mas havia uma certa justiça, poética na situação. Aquele gerente arrogante, que achou que poderia simplesmente descartar pessoas sem consequências, agora enfrentava exatamente isso. Consequências. A lição que eu esperava que ele aprendesse não era sobre mim, especificamente. Era sobre valorizar as pessoas, sobre entender que cada funcionário carrega consigo um conhecimento único, um relacionamento único, uma contribuição única que não pode ser facilmente substituída. Ontem recebi uma mensagem inesperada. Luana, do financeiro, me contou que o gerente foi chamado para uma reunião com a diretoria. Aparentemente, os números do trimestre foram desastrosos. A redução no volume de negócios com os chineses afetou toda a operação. Ela me disse que ele saiu da sala com o rosto vermelho, visivelmente abalado. Não sei os detalhes, nem quero saber. Não é mais meu problema. Mas confesso que senti uma pontada de satisfação. Não pelo sofrimento dele. Não sou esse tipo de pessoa.
mas pela confirmação de que ações têm consequências, de que o trabalho que fazemos importa, de que não somos peças descartáveis numa máquina. Enquanto lia a mensagem dela, estava finalizando meu primeiro projeto grande com os chineses. Um manual de procedimentos para facilitar a comunicação entre eles e empresas ocidentais. Algo que sempre quis fazer na empresa antiga, mas nunca tive autonomia para realizar. Algo que vai além da tradução, que usa todo o meu conhecimento de ambas as culturas para criar pontes reais. Olhei para o arquivo quase pronto na minha tela e senti um orgulho imenso, não apenas pelo trabalho em si, mas pelo caminho que me trouxe até ele, pela coragem que tive de dizer não quando seria mais fácil dizer sim, pela dignidade que mantive quando tentaram me reduzir a nada. Mais tarde, naquele mesmo dia, recebi um e-mail do RH da antiga empresa. Eles estavam revisando processos internos e gostariam de colher meu feedback sobre a experiência de desligamento. Ri sozinha na frente do computador. A ironia era quase palpável. Agora queriam minha opinião. Agora achavam que minha voz importava. Respondi educadamente que não tinha interesse em participar, que já havia seguido em frente. Mas por dentro, pensei em tudo o que poderia dizer. Em como poderia descrever a humilhação de ser descartada sem uma chance de mostrar meu valor. Em como poderia explicar o dano que uma decisão precipitada causou, não apenas a mim, mas à própria empresa. Em como um pouco de humildade e respeito teriam evitado toda aquela situação. Mas escolhi o silêncio. Não porque não tinha o que dizer, mas porque algumas lições só são realmente aprendidas quando sentidas na pele. Nenhum feedback meu ensinaria a eles o que a queda nos números e a pressão da diretoria já não estivessem ensinando. E além disso, eu já não devia nada a eles. Meu tempo, minha energia, meu conhecimento agora pertenciam a quem os valorizava. A quem enxergava em mim não apenas uma função, mas uma pessoa com talentos únicos, com experiências valiosas, com uma contribuição que ninguém mais poderia oferecer. Um mês inteiro se passou. Minha vida tomou um rumo completamente diferente. Trabalho de casa, no meu ritmo. Ganho mais do que jamais imaginei. Tenho autonomia para propor projetos, para implementar minhas ideias. Sou consultada em decisões importantes. Minha opinião é valorizada. É como se eu tivesse saído de um casulo e finalmente pudesse abrir as asas. E o mais incrível é que estou fazendo basicamente o mesmo trabalho de antes, usando meu conhecimento de mandarim, meu entendimento da cultura chinesa, minha capacidade de construir pontes entre mundos tão diferentes. A diferença é o contexto, o reconhecimento, o respeito. É surreal pensar que fui demitida por ser considerada lenta, quando na verdade estava carregando o peso de funções que ninguém mais podia fazer. É ainda mais surreal pensar que aquela demissão, que parecia uma tragédia na sexta-feira, abriu portas que eu nem sabia que existiam. Portas que provavelmente nunca teria coragem de atravessar por conta própria. Às vezes penso no que teria acontecido se tivesse aceitado voltar naquele dia. Se tivesse engolido o orgulho, aceitado o aumento, o novo cargo. Provavelmente estaria lá até hoje, me sentindo um pouco mais valorizada, mas ainda assim limitada, ainda assim invisível em muitos aspectos, ainda assim subestimada. Recebi mais uma mensagem do Gustavo hoje. Ele diz que as coisas estão cada vez mais difíceis na empresa, que o gerente está sob pressão constante da diretoria, que houve mais demissões, que o clima está pesado, tenso. Senti pena dos meus ex-colegas. Muitos deles são pessoas incríveis, dedicadas, talentosas. Pessoas que merecem muito mais do que estão recebendo. Perguntei a ele por que não procurava algo melhor. Ele respondeu com aquela frase que eu mesma costumava repetir. O mercado está difícil. Mas será que está mesmo? Ou isso é apenas o medo falando? O medo que nos mantém presos a situações que não nos servem mais, a pessoas que não nos valorizam, a lugares que não reconhecem nosso potencial? Contei a ele sobre minha nova realidade, sobre as oportunidades que surgiram quando fechei uma porta e me abri para o desconhecido.
Talvez minha história possa inspirá-lo a buscar seu próprio caminho, a exigir mais, a não se contentar com migalhas quando merece o banquete inteiro. Porque no final das contas, foi isso que aprendi com toda essa experiência. Nosso valor não é determinado pelo que os outros pensam de nós. É determinado pelo que sabemos que somos capazes de oferecer. E quando encontramos pessoas e lugares que reconhecem isso, que valorizam nossa contribuição única, é como finalmente voltar para casa depois de uma longa jornada por terras estranhas. Completei 2 meses nesse novo trabalho e tive minha primeira avaliação com os chineses. Estava nervosa, confesso. Velhos traumas, velhas inseguranças não desaparecem da noite para o dia. Parte de mim ainda esperava ouvir que era lenta, que precisava melhorar o desempenho. Mas o que recebi foi completamente diferente. O Sr. Wang começou a reunião listando todos os projetos que eu havia concluído nesse período. Falou sobre o impacto positivo do manual que criei, sobre como facilitou a comunicação com outros parceiros ocidentais. Mencionou minha disponibilidade, minha criatividade, minha capacidade de antecipar problemas e propor soluções. E então, disse algo que ficará para sempre gravado na minha memória. Você não é apenas uma ponte entre nós e o Ocidente. Você é uma arquiteta de relações. Tive que segurar as lágrimas. Naquele momento, entendi que não era apenas sobre falar mandarim. Não era apenas sobre traduzir palavras. Era sobre construir conexões, entender culturas, criar caminhos onde antes só havia abismos. Era sobre um talento que eu sempre tive, mas que nunca foi realmente visto, realmente valorizado. Um talento que agora, finalmente, podia florescer em um ambiente que o reconhecia. Saí daquela avaliação não apenas com um bônus generoso, que foi uma surpresa maravilhosa, mas com uma certeza renovada do meu valor, da minha contribuição, do meu potencial. Hoje, recebi um convite inesperado. Os chineses querem que eu vá a Xangai para participar de uma conferência sobre negócios internacionais. Não como tradutora, não como assistente, como palestrante. Querem que eu fale sobre comunicação intercultural, sobre os desafios e oportunidades de conectar mundos tão diferentes. Me perguntaram se eu teria interesse em desenvolver um programa de treinamento para funcionários chineses que precisam se comunicar com parceiros ocidentais. Um programa baseado na minha experiência, na minha perspectiva única de alguém que navega entre essas culturas. É surreal pensar que, há apenas 2 meses, eu estava sendo demitida por ser considerada dispensável. E agora, estou sendo convidada a compartilhar meu conhecimento em um palco internacional, a transformar minha experiência em um programa que pode ajudar centenas de pessoas. É como se o universo estivesse me mostrando, de todas as formas possíveis, que aquela demissão não foi um fim. Foi um redirecionamento. Um empurrão necessário para um caminho muito maior, muito mais alinhado com meu verdadeiro potencial. Disse sim ao convite, claro. Estou nervosa, animada, assustada, eufórica. Tudo ao mesmo tempo. É uma oportunidade que nunca teria se continuasse naquela empresa, sendo subestimada, sendo invisível em tantos aspectos. É uma porta que se abriu porque outra se fechou. E estou pronta para atravessá-la. Recebi uma notícia bombástica hoje. Gustavo me contou que o gerente foi demitido. Aparentemente, além dos problemas com os contratos chineses, surgiram várias reclamações internas sobre sua gestão. Funcionários insatisfeitos, clima tóxico, decisões questionáveis como a minha demissão. A gota d'água foi quando outro cliente internacional importante cancelou o contrato, citando problemas de comunicação como motivo. O interessante é que não senti a satisfação que imaginei que sentiria ao receber essa notícia. Não houve aquele gostinho doce de vingança que talvez esperasse. Em vez disso, senti uma espécie de tristeza. Não por ele especificamente, mas pelo desperdício de tudo, pelo tempo perdido, pelas relações desgastadas, pelo sofrimento desnecessário causado a tantas pessoas. Pensei em como seria diferente se ele tivesse chegado com humildade, disposto
a aprender, a entender antes de agir. Se tivesse valorizado o conhecimento das pessoas que já estavam lá, em vez de presumir que sabia mais do que todos, quantos danos poderiam ter sido evitados? Quantas oportunidades poderiam ter sido criadas? É um padrão que vejo repetido tantas vezes em ambientes corporativos. Esse ciclo destrutivo de arrogância, de decisões precipitadas, de subestimar o conhecimento tácito que cada funcionário carrega consigo. Um ciclo que deixa estragos, por onde passa e raramente constrói algo duradouro. Mas enquanto refletia sobre isso, também percebi algo importante. Eu não seria quem sou hoje sem aquela experiência. Não teria descoberto meu verdadeiro valor. Não teria encontrado coragem para buscar algo melhor. Não teria aprendido que posso confiar em mim mesma, nas minhas habilidades, no meu potencial. Talvez, de uma forma estranha e distorcida, eu devesse agradecer a ele. Não pela demissão em si, que foi injusta e dolorosa, mas pelo impulso que ela me deu, pelo espelho que colocou na minha frente, mostrando que eu merecia muito mais do que estava recebendo, que tinha muito mais a oferecer do que estava tendo oportunidade de mostrar. É engraçado como a vida funciona às vezes, como os momentos mais difíceis podem se transformar nas maiores bênçãos, como as portas que se fecham podem nos levar a caminhos muito melhores do que jamais imaginaríamos. Não sei o que acontecerá com ele agora. Não sei se aprendeu alguma lição com tudo isso. Espero que sim. Espero que essa experiência o tenha transformado, assim como me transformou. Que tenha mostrado a ele a importância de ver as pessoas além de suas funções, de valorizar o conhecimento, a dedicação, o compromisso. De entender que uma empresa não é apenas uma máquina de produzir resultados. É um organismo vivo, feito de pessoas, de relações, de histórias entrelaçadas. Estou em Xangai. A viagem foi longa, mas cada minuto valeu a pena. É minha primeira vez na China. Depois de 3 anos trabalhando com chineses, aprendendo mandarim, estudando a cultura. É surreal finalmente estar aqui. Ver com meus próprios olhos os lugares sobre os quais tanto li, tanto ouvi falar. A cidade. É um contraste fascinante de tradição e modernidade. Arranha-céus futuristas ao lado de templos centenários. Tecnologia de ponta convivendo com costumes milenares. Me sinto como uma criança, absorvendo cada detalhe, cada som, cada cheiro. O Sr. Wang e sua equipe me receberam como uma celebridade. Reservaram um hotel incrível, organizaram um jantar de boas-vindas, planejaram visitas culturais antes da conferência. O respeito, o carinho, a consideração são palpáveis em cada gesto. E o mais bonito é ver como valorizam meu interesse genuíno pela cultura deles. Como apreciam cada palavra que falo em mandarim, mesmo com meu sotaque ainda imperfeito. Como se alegram quando demonstro conhecimento sobre suas tradições, seus costumes. É uma troca verdadeira, enriquecedora para ambos os lados. Lembrei de quantas vezes, na antiga empresa, meu interesse pela cultura chinesa era visto como um hobby estranho, algo secundário, quase dispensável. Quando, na verdade, era exatamente esse interesse, essa curiosidade genuína que construiu as pontes que agora me sustentam. Dei minha palestra hoje. Estava nervosa, mas assim que comecei a falar, tudo fluiu naturalmente. Falei sobre minha experiência navegando entre as culturas ocidental e oriental, sobre os mal-entendidos comuns, as diferenças de expectativas, as nuances comunicacionais que podem fazer toda a diferença em uma negociação. Usei exemplos práticos, situações reais que vivenciei. Falei em inglês, mas incluí frases em mandarim em momentos estratégicos, o que causou sorrisos e acenos de aprovação na plateia. Quando terminei, a sala irrompeu em aplausos. Várias pessoas vieram falar comigo depois, fazer perguntas, trocar cartões. Executivos de outras empresas me perguntaram se eu oferecia consultoria, se poderia ajudá-los com desafios semelhantes. Foi avassalador, no melhor sentido possível. O Sr. Wang estava radiante. Me apresentou a todos como nossa consultora-chefe de relações interculturais.
Um título que nem sabia que tinha, mas que soou perfeitamente adequado. No jantar de celebração, ele me contou que já havia recebido 3 ligações de pessoas interessadas no programa de treinamento que mencionei na palestra. Acho que precisamos formalizar esse projeto logo, disse ele sorrindo. A demanda já existe. Sentada ali, cercada de pessoas que valorizam meu conhecimento, minha perspectiva, minha contribuição única, não pude deixar de pensar no contraste com onde eu estava apenas alguns meses atrás. Na sala daquele gerente, ouvindo que era lenta, que meu departamento era improdutivo. Como 2 realidades podem ser tão drasticamente diferentes? A resposta, percebi, está no olhar. Na capacidade de ver valor onde outros veem apenas custo. De enxergar potencial onde outros veem apenas limitações. Voltei ao Brasil há 1 semana. Minha cabeça ainda está processando tudo o que vivi em Xangai. As pessoas que conheci, as oportunidades que surgiram, as portas que se abriram. Tenho reuniões marcadas com 3 novas empresas interessadas em meus serviços de consultoria. O programa de treinamento que mencionei na palestra está sendo formalizado, com datas já definidas para o próximo trimestre. Minha vida profissional deu um salto que jamais imaginei ser possível em tão pouco tempo. E tudo começou com uma demissão. Com um momento de humilhação que, naquele dia, parecia o fim do mundo. É quase irônico pensar nisso agora. Como algo que parecia tão devastador se transformou no catalisador para algo tão extraordinário. Essa manhã, enquanto organizava alguns documentos, encontrei meu crachá da antiga empresa. Fiquei olhando para ele por um longo tempo. Para a foto, para o nome, para o cargo limitado que nem começava a descrever tudo o que eu realmente fazia. Senti uma onda de gratidão. Não pela empresa em si, que falhou em me valorizar, mas pela jornada. Pelos 3 anos de aprendizado, de construção de relacionamentos, de desenvolvimento de habilidades que agora formam a base do meu sucesso, por cada desafio que me forçou a crescer, a me adaptar, a me tornar a profissional que sou hoje. Mesmo os momentos difíceis, mesmo a demissão injusta, tudo contribuiu de alguma forma para me trazer até aqui. Para me mostrar do que sou capaz quando encontro pessoas que realmente enxergam meu valor. Recebi uma mensagem do Gustavo hoje. Ele pediu demissão da empresa. Disse que minha história o inspirou a buscar algo melhor, a não se contentar com menos do que merece. Contou que já tem 2 entrevistas marcadas e está animado com as possibilidades. Fiquei genuinamente feliz por ele. E, ao mesmo tempo, refleti sobre o efeito cascata que nossas escolhas podem ter. Como um ato de coragem, de amor próprio, pode inspirar outros a fazerem o mesmo. Como nossa recusa em aceitar menos do que merecemos, pode criar ondas que vão muito além do nosso horizonte imediato. Talvez essa seja a lição mais valiosa de toda essa experiência. Nosso valor não é determinado por um cargo, por um salário, por uma empresa. É intrínseco. É baseado em quem somos, no que sabemos, no que podemos oferecer ao mundo. E quando nos recusamos a ser subestimados, quando exigimos o reconhecimento que merecemos, não estamos apenas lutando por nós mesmos. Estamos criando precedentes. Estamos mostrando aos outros que é possível, que a vida, uma vida melhor, além de ambientes tóxicos, de chefes arrogantes, de organizações que tratam pessoas como peças substituíveis. Que às vezes, o que parece ser o fim é apenas o começo de algo muito maior. Algo que nem sequer conseguíamos imaginar porque estávamos tão ocupados tentando sobreviver onde estávamos. E talvez, no final das contas, essa seja a maior vingança. Não apenas sobreviver, mas florescer. Não apenas seguir em frente, mas alcançar alturas que nunca teríamos alcançado se tivéssemos ficado. Não por raiva, não por ressentimento, mas porque finalmente nos permitimos ser tudo o que sempre fomos capazes de ser. Faz exatamente 3 meses desde aquela segunda-feira que mudou tudo. 3 meses desde que fui chamada às pressas para resolver uma crise que eu não criei, mas que só eu poderia solucionar.
3 meses desde que tive coragem de escolher a mim mesma, de recusar migalhas quando merecia o banquete inteiro. E que 3 meses transformadores foram estes. De funcionária demitida a consultora internacional. De lenta a palestrante requisitada. De dispensável a indispensável. A mudança não foi apenas profissional. Foi pessoal também. Sinto uma confiança que nunca tive antes. Uma certeza do meu valor que não depende de validação externa. Uma clareza sobre minhas habilidades, meus pontos fortes, meu potencial. Não preciso mais me diminuir para caber nas expectativas limitadas dos outros. Não preciso mais duvidar do meu valor porque alguém não consegue enxergá-lo. Sei quem sou. Sei o que posso oferecer. E encontrei pessoas e lugares que reconhecem isso, que valorizam isso, que me incentivam a ser ainda mais. Recebi um e-mail hoje, da antiga empresa. Não era do RH, nem de algum ex-colega. Era da diretoria, convidando-me para uma reunião, para discutir a possibilidade de uma parceria estratégica, não como funcionária, como consultora externa, nos meus termos, com o meu valor. Sorri ao ler, não com arrogância, não com ressentimento, mas com a tranquilidade de quem sabe que tudo acontece como deve acontecer, que às vezes precisamos perder algo para ganhar muito mais. Aceitei a reunião, não por necessidade. Estou mais ocupada do que nunca com meus projetos atuais. Não por vingança. Aquele sentimento já se dissipou há muito tempo, mas por um senso de fechamento, de conclusão de um ciclo que começou tão tumultuadamente. Vou ouvi-los. Vou considerar sua proposta. E vou tomar minha decisão baseada não no passado, mas no futuro que estou construindo. Nas possibilidades que se abrem à minha frente. Nas portas que agora posso escolher atravessar ou não. É estranho pensar que, 3 meses atrás, eu estava em casa, de pijama, devastada por uma demissão que parecia o fim do mundo, que me sentia pequena, rejeitada, sem valor. E hoje, estou aqui, fazendo escolhas, definindo caminhos, criando possibilidades, florescendo de uma forma que jamais imaginei possível. Talvez o maior aprendizado dessa jornada seja exatamente este: que nosso valor não diminui porque alguém falha em enxergá-lo, que nosso potencial não desaparece porque uma porta se fecha, que às vezes o que parece ser o fim é apenas o redirecionamento necessário para um caminho muito mais alinhado com quem realmente somos, com o que realmente podemos oferecer ao mundo. E se existe alguma vingança nessa história, não é ver o gerente demitido ou a empresa em crise. É isso, estar bem, estar melhor do que nunca, estar exatamente onde devo estar, fazendo exatamente o que devo fazer, valorizada, reconhecida, realizada. Não como poderia ter sido, não como deveria ter sido, mas exatamente como precisava ser, ter.